Bom, o volume ou do cubo ou do paralelepípedo é sempre você multiplicar os três lados. No caso do cubo, todas as arestas, né? Eu falo lado, mas o certo é arestas. As arestas aqui, ó, são todas iguais, né? Por exemplo, se aqui medir 3 centímetros, eu já sei que aqui também mede 3 centímetros e aqui também. Aí são dados vários nomes, às vezes comprimento, largura e altura. Às vezes ele pode falar só aresta, como é o cubo, são todos números iguais. O volume do cubo é só você multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. E a unidade é centímetros cúbicos. Quando é área, é centímetros quadrados. Quando é volume, é centímetro cúbico. O paralelepípedo também, ele tem a seguinte diferença do cubo. Ele não tem as três arestas aqui de largura, comprimento e altura, não são as três iguais. Mas o cálculo é o mesmo, é você pegar essas três medidas e multiplicar, você vai achar o volume também. Então vamos fazer um exemplo. Vamos supor que aqui seja 2 metros, aqui seja 5 metros e aqui seja 3 metros. O volume desse paralelepípedo, desse bloco, né, é você multiplicar comprimento, largura, ou largura e comprimento, né? O importante é multiplicar os três aqui. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 o quê? É volume? Metros, né? Porque está tudo em metros aqui, ó. Metros cúbicos. Agora é o seguinte. Eu não vi no exercício que você mandou. Pode cair na prova, sabe o quê? Ele te dá assim, ó. Ele te dá o volume. O volume, ele fala que é um cubo, por exemplo. O volume de um cubo é igual a 27 centímetros cúbicos. Qual é o valor da aresta? Você viu que aqui ele deu a aresta e você multiplicou a aresta aqui, né? E achou o volume. E se ele te desse o volume, você tem que achar a aresta. Então você tem que descobrir o número que vezes esse número e vezes esse número de novo tem que dar 27. Aqui eu fiz igual, né? É o número 3. Então a aresta é 3. Vamos supor que ele te desse o volume de um cubo é igual a 8. Qual é a aresta do cubo? Então, você pode até ir testando. Ó. O jeito mais prático, assim que não dá a zebra, é fatorar. Ó. Se você fatora o 8, se você lembrar disso, só que eu só estou pondo como um complemento, né? Não tem exercícios aqui que você me mandou que é assim, né? Mas vai que cai, né? Quando você fatora, ó, que número, ó, vezes ele, que vezes ele dá 8? É o 2. Então você achou a aresta. Vai que cai um desses, você já está preparado. E não esquece da unidade, ó. Se o volume é em centímetro cúbico, a aresta é em centímetro. Então aqui se fosse metros cúbicos, aqui seria metro. Uma outra coisa também que você pode entender, por exemplo, suponha que isso aqui é um cubo. A gente já sabe que o volume é só multiplicar aresta vezes aresta vezes aresta, porque o cubo, as arestas são todas iguais, né? Você pode decorar também volume como sendo área
da base vezes a altura. É a mesma coisa, viu? Não é uma coisa diferente, ó. Vamos supor que você aplicar isso aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 4. 4 e 4. Então, o volume do cubo, né? Do que a gente já viu agora anteriormente, é só fazer 4 vezes 4 vezes 4. Se você pensar assim, também dá, ó. O que é a área da base? Você concorda que aqui, ó, a base de um cubo, se a gente olhasse por cima, você concorda que é um quadrado? E quadrado de lado quanto? 4. Qual que é a área do quadrado? Não é lado vezes lado? Então, a área da base é 4 vezes 4, multiplicado pela altura. Qual que é a altura? 4. É a mesma fórmula. Não são coisas diferentes. Você pode pensar dos dois jeitos. A mesma coisa daquele bloco lá. Aquele bloco que a gente falou lá, esse paralelepípedo. Vou desenhar mais ou menos aqui, ó. O bloco aqui. Vamos supor que aqui seja 3, altura 2 e aqui o comprimento 4. O volume, ó, não é 3 vezes 4 vezes 2? Se você aplicar isso aqui também, ó, que o volume é a área da base vezes a altura, você concorda que a base aqui de um bloco, você imaginar um tijolo, essa parte de baixo, ó, a área da base, onde ele encosta no chão, você concorda que é um retângulo? Ó, de lado 3 e 4. Olha, tá aqui o retangulinho. A área de um retângulo não é 3 vezes 4? Então, ó, a área da base e vezes a altura. Quem é a altura? 2. Veja que é a mesma fórmula. Ó. Então, é outro jeito de entender a fórmula também. Agora o cilindro. O cilindro é uma latinha. Você vê que na apostila sua tá assim, ó, volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O raio é isso aqui, né? Do centro da circunferência até chegar aqui. A altura, que eles chamam de h, é esse daqui. Essa daqui é a altura. Por que que eu falei tanto que o volume é legal você aprender que é a área da base vezes a altura? Porque se você decora isso, essa fórmula aqui sai. Você não precisa decorar V igual a π r ao quadrado vezes h. Se você decorar, tá muito bom. Ajuda você. Vai que você esquece, aplica aquela definição que volume é área da base vezes a altura. Veja que vai aparecer essa fórmula aqui. Olha aqui. Qual é a base de uma latinha? Se a gente olhar lá por cima, a base não é exatamente uma circunferência? A gente vai enxergar uma circunferência. E qual que é a área de uma circunferência? Você já aprendeu que a área da circunferência é π vezes raio ao quadrado. Então, qual que é a área da base? É π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Essa altura aqui é da latinha. Tá vendo que é a mesma fórmula? Por isso que se você esquecer da fórmula, é só você lembrar que o volume sempre é a área da base vezes a altura. E aí a formulinha sai para você. Estou só pensando assim, né? Vai que você esquece, tem um jeito de lembrar. Então vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que o raio, vou pôr os números em azul. Ó. Suponha que o raio é 3 centímetros e a altura é 4 centímetros. Geralmente o π
ele arredonda por 3,14. Então, o volume desse daí é o quê? Área da base, π, vezes, o raio é 3. Então, 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Então, o volume é, vou deixar o π aqui por enquanto, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 4 é 36. Então, já os números eu já resolvi tudo aqui, ó. Agora é só fazer 3,14 vezes 36. 3,14 vezes 36. Conta com vírgula, multiplicação, você esquece a virgulinha, né? E faz normal. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 vezes 3, 9. Aí resolve aqui, 4. 8 com mais 2, 10, vai 1. 8, 9, 13, vai 1. 9, 10, 11. Aí você conta as casinhas decimais, no caso só esse tem casas decimais, esse aqui não tem. Duas casinhas, ó. Então é 113,4. O quê? Nunca esqueça da unidade, ó. Tá tudo em centímetros, né? Que eu esqueci de colocar. Então é centímetros ao cubo. Uma coisa que eu estava esquecendo, cuidado, hein? Às vezes ele não dá o raio, ele dá o diâmetro. Aí se você não reparar bem, você põe no lugar de pôr o raio aqui, ó, você põe o diâmetro e erra. O diâmetro é tudo isso daqui, ó. É daqui até aqui, né? Ó. Pus aqui para fora para não confundir. Então, o diâmetro, se fosse nesse exercício, ele podia dar o diâmetro 6 centímetros, né? Aí você tem que lembrar que o raio é metade e usar o raio na fórmula. E também uma coisa que pode cair é você ter que mudar de unidade. Bom, você pode decorar apenas essa daqui, ó, que 1 decímetro cúbico é 1 litro, e tem que lembrar que primeiro vem metro, decímetro, centímetro e milímetro. O litro também. Aqui tem unidades maiores, né? Hectômetro, decâmetro, quilômetro. Geralmente eu percebi nos exercícios que você resolveu que trabalhou mais com esses daqui. E o litro também tem unidades maiores, mas litro, decilitro, centilitro, opa, esqueci do L aqui, e mililitro. Então, a ideia é a mesma da mudança. Ó. Veja que aqui é metro, não é metro cúbico, né? Se você tem aqui, por exemplo, 1 metro, para passar para decímetro, é só acrescentar um zero. De decímetro para centímetro, acrescenta mais um zero. Para milímetro, é 100 e acrescenta mais um zero. Ao contrário, você vai... eu não gosto de falar tirando o zero, porque às vezes não tem zero para tirar. Por exemplo, vamos supor que é 120 milímetros e você quer chegar no metro. Aqui, ó, é melhor pensar na vírgula. Ó. A vírgula está aqui, né? Quando você passar para centímetro, você caminha a vírgula uma casinha para cá. Ó. Então fica 12. Aí a vírgula está aqui, né? Você vai passar para decímetro, a vírgula passa para cá. Que pode pôr 12,0 se preferir.
Aí fica 1,20 ou 1,2. E passar de novo para cá, para metro. Aí a vírgula vem para frente aqui, ficaria vírgula 120, né? Mas aí você põe um zerinho aqui. Então, daqui para cá, a vírgula também, ó, você pode pensar que ela vai em uma casinha para cá, não tem ninguém? É a mesma coisa que tivesse um zero, ó, virou 10. Mais um pulinho para cá, virou 100. Mais um pulinho para cá, virou 1000. É melhor pensar na vírgula. Aí você pode esquecer na prova. E agora eu não sei que lado que a vírgula vai para a direita ou para a esquerda. Uma coisa que você sempre lembra é que 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso é fácil de lembrar. 1 metro é 100 centímetros. Aí você, então aqui, daqui para cá, a vírgula vai para cá. Ó. Eu estou acrescentando 0. Ó. A vírgula estava aqui, deu um pulinho, deu 2. Aí se você esquecer, assim, quando vai para a direita e quando vai para a esquerda, só você lembrar que 1 metro é 100 centímetros. A mesma coisa do litro, né? 1 litro é 1000 mililitros. E aí você lembra que é o quê? Só ir acrescentando 0, ó, se você for mudar de uma unidade para outra. Ó. Acrescentei um 0, outro e outro. E para aqui é a mesma coisa que tirasse, ou a vírgula fosse indo para frente. Então, vamos fazer um aqui. Vamos supor que você queira transformar 37 mil centímetros cúbicos. Eu quero saber em litro. Veja que aqui o que eu te falei é metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando é ao cubo, que é volume, aí é diferente. Por exemplo, deixa eu fazer aqui metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo e milímetro ao cubo. Veja, se metro, que é como se tivesse um número 1 aqui nas unidades, a cada pulo se acrescenta um 0, aqui é 3, ó. Então, se fosse 1 metro cúbico, a cada pulo acrescenta 3 zeros. Daqui para cá, acrescenta, já tem 1000, né? Tem 3 zeros, acrescenta mais 3. E assim por diante. Nem vou fazer isso, porque vai aparecer muito zero. Então, cubo, você lembra do 3 que está aqui em cima, ó, e lembra que a cada pulinho para cá acrescenta 3 zeros e ao contrário tira. Então, você quer em litro, né? Você está em centímetro cúbico. Você tem que lembrar disso aqui, ó. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, primeiro, eu tenho que transformar isso daqui em decímetro cúbico. Olha aqui na tabelinha que a gente desenhou. Eu estou aqui, né? 37 mil centímetro cúbico. Eu não tenho que transformar em decímetro cúbico primeiro? Olha aqui. Se daqui para cá acrescentou 3 zeros, daqui para cá vai tirar 3 zeros. Ó. Então fica 37. Então isso aqui é igual a 37 decímetro cúbico. É igual a 37 decímetro cúbicos. Se aqui a relação é 1 para 1, ó, 1 decímetro cúbico, 1 litro. Se fosse 2, aqui é 2. Então aqui 37, aqui é 37. Então é isso. Esse exercício eu vou fazer para tipo um complemento. Ó. Então vou achar o volume desse bloco aqui, esse paralelepípedo. Você lembra que é só multiplicar os 3 números, mas ó, cuidado, tem que estar tudo na mesma unidade. Ó. 40 centímetros, 60 centímetros, aqui não está em centímetro. Só que aí 1 metro, lembra que é 10 decímetros, então é 100 centímetros. A gente lembra até direto, né? 1 metro é 100 centímetros. Então aqui eu vou usar 100 centímetros. Aí sim, volume é igual. Lembra que multiplica a largura, o comprimento vezes a altura.
Ou, lembra que é a área da base, né? 1 vezes 60 e depois vezes 40. Dos dois jeitos são a mesma maneira, né? 100 vezes 60 vezes 40. Agora é só fazer essas continhas. Então, aqui é 100. Vou fazer essa primeiro, ó. 60 vezes 40. 0, 0, 0, 24. 2.400. Aqui você tem um número multiplicado por 100, é só copiar o número e acrescentar o quê? 2 zeros. Unidade, você não transformou tudo em centímetro? Então é centímetro o quê? Cúbico. Não esquece de pôr a unidade certa. Vamos supor que ele te pergunte, e quantos litros seriam? Litros. Para a gente recordar já o que a gente acabou de ver. Ah, eu lembro que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Lembrando disso, só que você tem que saber, eu estou em centímetro cúbico. Eu tenho que transformar primeiro para decímetro cúbico. Aí se der 10, é 10 litros. Se der 1.003, é 1.003 litros. Lembramos da fórmula, ó. Vou usar essa mesmo. Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Eu estou aqui, ó. 2, 4 e tem 4 zeros. Para decímetro cúbico, é só eu tirar 3 zeros. Quando é metro, ó, quando fosse centímetro para decímetro, você ia tirar um zero só. Como é cúbico, você tira 3. Então aqui ficam 240 decímetros cúbicos. Em litros, então, é 1 para 1, né? Então é 240 litros que cabem nessa caixinha aqui. Então, cuidado com as unidades aqui, tem que estar tudo na mesma. E lembrar dessa formulinha. E não esquecer que quando é linear, assim, ó, metro, ou você vai acrescentar zeros ou tirar zeros. Quando é ao cubo, é de 3 em 3. Por último, ó, eu vi que estava na teoria que você mandou, mas não tinha exercício sobre isso. Vou explicar um pouquinho aqui, né? Porque vai que cai, eu não sei, né? Então, suponha que você tenha essa latinha com a base aqui sendo uma circunferência de raio R. Suponha que você pega uma faca e você corte aqui. Aqui, cortar aqui, ó. E vou desenrolar ela. O que vai acontecer, ó? Se você imaginar uma latinha que você cortar, você concorda que vai aparecer aqui, ó, um retângulo. Vai aparecer aqui um retângulo, que é essa parte aqui, ó. Em volta da latinha, ó, desenrolando isso, aparece um retângulo. Ficou meio tortinho, mas o importante é entender, ó. Um retângulo. E em cima são duas tampinhas, né? Vou desenhar aqui, ó. São duas tampinhas. Pronto. Então, aqui no caso, se ele te perguntar, por exemplo, a área total da latinha. Então você tem que achar a área em volta dela, que é a área desse retângulo, e a área das duas tampinhas. Que achando uma, você já achou da outra, né? Porque as duas tampinhas aqui são iguais. Então aqui, ó, é raio R. E aqui também é raio R. Então, para achar a área total, tem que achar a área de todo mundo. Veja que se esse cilindro aqui ele tem altura H, esse lado aqui, ó,
ele vai medir H. Esse aqui também. E esse daqui? Veja que aqui quando a gente desenrola, ó, aquele lado tem o tamanho o quê? Da borda da circunferência. Então esse lado aqui nada mais é do que a borda da circunferência. Como que é o comprimento da circunferência? Lembra como calcula o comprimento da circunferência? É 2 vezes π vezes r, comprimento. A área, que é o que está em dentro, aí é π vezes raio ao quadrado. E aqui é o mesmo. A área daqui de dentro, π vezes raio ao quadrado. Então, se ele perguntar, não tinha no exercício que você me mandou, mas se ele perguntar a área total da latinha, vamos supor, vou pôr números fáceis aqui. Vamos pôr que a altura é 2 centímetros, o raio é 1 centímetro. Então, aqui a altura é 2, o raio não é 1, então é 2 vezes 3,14 vezes 1. Vou fazer de cabeça. Ó. O dobro de 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 1 dá 6,28. Então já descobri aqui. Ó. Esse lado é 6,28. A área de um retângulo não é lado vezes lado? Lado maior vezes lado menor? Então é 6,28 vezes 2. Depois as contas você confere. Vou fazer de cabeça. O dobro, né, de 6,28 é 12,56. Então, achei a área do retângulo. E aqui? Aqui é 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado. O raio não é 1? Então, é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E 1 vezes 3,14 é 3,14. Então, a área dessa tampinha é 3,14. Dessa daqui que é igual, é 3,14. Aí é só somar todo mundo. Então, a área total é a área do retângulo, que é em volta da latinha, mais uma tampinha, mais uma tampinha. Aqui é só fazer a conta. Não vou fazer para o vídeo não ficar muito comprido, que já está meio comprido. Se cair isso, ó, tem uma explicaçãozinha aqui, certo? Espero ter ajudado. Se tem alguma dúvida, é só me perguntar.